Então, hoje vamos falar, aula número 6, vamos falar sobre os recursos, né, dos sistemas gerenciadores de aprendizagem ou Learning Management Systems. Então, vamos lá. O primeiro conceito, que é muito importante que fique gravado aí com vocês, é que os LMS, ou seja, esses ambientes virtuais de aprendizagem, né, eles, então, basicamente, vão pegar lá o nosso ambiente físico, aqui, por exemplo, representado pela sala de aula, né, mas uma instituição de ensino, uma escola, né, um processo, né, de aprendizagem é formado não só pela sala de aula, muitos outros processos. Mas o que basicamente ele identifica? Ele identifica lá todas as ações que podem e que são realizadas neste ambiente físico, faz o mapeamento de funcionalidades e transforma isso, né, em recursos dentro dos sistemas, ou seja, a sala de aula virtual, eles transformam então, numa sala de aula virtual e todos os recursos, todas as ações que nós podemos ou pudemos fazer, né, lá na sala de aula, né, física, a gente transfere, então, para processos ou funcionalidades ou recursos aqui para o ambiente, entre aspas, aí, virtual, ou seja, esse aplicativo, tá? Então, basicamente isso que nós vamos verificar hoje. Quais são essas funcionalidades, essas principais funcionalidades para ensinar e aprender, né? Então, aqui, basicamente, nós vamos ter que, dado um conjunto, dado um processo de ensino, ou seja, vocês vão transmitir um determinado conteúdo, vocês vão ensinar um determinado processo, vocês vão ter que identificar para selecionar quais são as ferramentas, quais os recursos que vocês vão, então, utilizar. Vocês têm que ter em mente alguns detalhes. Então, tem que questionar coisas como quem são meus estudantes, quais os conhecimentos que eles já possuem, quais dispositivos que eles vão utilizar, porque dependendo do recurso que você disponibilizar, vai ficar fácil ou difícil para esse estudante acessar ou não esse determinado conteúdo. Esses estudantes têm ou não domínio tecnológico, né? Eles têm familiaridade com as tecnologias ou não, né? Quanto tempo eles terão para aprender? Porque dependendo do tempo, né, o que vocês prepararem pode ser mais ou menos. Se for menos, vai ficar chato, né? Ou seja, entediante. Se for mais, isso pode causar algum tipo de estresse. Quais os dispositivos, né, que efetivamente eles vão acessar, né? Vão ter disponibilidade. Uma coisa é você ter apenas celulares, outra coisa é ter computadores. Então, vocês têm que casar todos esses detalhes para daí sim começar a elaborar e escolher, né, os recursos que vocês vão, então, disponibilizar para os seus estudantes. O conteúdo em si, né, vocês como especialistas mais sabem, ou seja, vocês é que mais sabem. Mas, efetivamente, como aí recursos didáticos, vocês têm que questionar, basicamente, eu tenho em mente essas questões aqui que eu acabei de mencionar, tá? Muito bem. Uma vez que vocês venham a selecionar essas ferramentas, isso vai fazer parte de algo maior chamado de design de interação, tá? Nós vamos aprofundar esse tema em aulas posteriores, mas é para que vocês tenham uma ideia, né, que isso tudo está vamos falar assim, num patamar superior aonde essas funcionalidades, essas ferramentas, elas vão se encaixar. Então vejam aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Muito bem.
Então, uma vez que vocês questionaram, né, e tiverem identificado, né, o que deve ser aprendido, ó, isso aqui você tem que ter em mente, o que deve ser aprendido, né? Aí vocês sabem, né, quem são os seus estudantes e sabem também os recursos que vocês vão ter, os ambientes de aprendizagem. E, consequentemente, identificaram já as restrições. Restrições como, eles só acessam de celular, eles têm uma conexão lenta. Então, essas são restrições, tá joia? Então, uma vez que vocês tenham essas informações aqui, vocês acabaram de entender quais vão ser as condições de construção da instrução propriamente dito, né? Aí, vocês devem depois refletir, e a gente vai refletir, né, em termos de eficácia, eficiência e atratividade com relação à construção. Um vídeo, né, dependendo do público-alvo, ele vai ser muito mais eficiente, eficaz e atrativo do que um texto, né? Então, essas informações aqui, né, ou seja, os resultados desejados, vão então compor as situações de aprendizagem. E isso tudo faz parte, né, do desenho da instrução, tá? Que também, né, vocês vão ter então que depois levar em consideração o método que você vai utilizar. Isso aqui a gente vai entrar em aulas posteriores a fundo, mas entendo aqui que método, né, basicamente, serão, né, ou seja, as etapas, os processos e como que você vai, então, disponibilizar os recursos que você já identificou aqui como sendo ideais, tá joia? Então, isso aqui nós vamos entrar em aulas futuras com mais detalhe. Então, uma vez identificado as situações de aprendizagem, então aí você vai olhar e vai ver quais são os recursos que vocês vão ter disponíveis para efetivar e construir a sua instrução. A gente tem que levar em consideração, né, que as ferramentas, os recursos, elas vão estar divididas basicamente em dois grandes mundos aí, né? O mundo assíncrono e o mundo síncrono. O que são esses dois mundos, né? Vocês com certeza já devem ter aí, com certeza entendido que assíncrono é aquilo que não está simultâneo, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Vocês aí, né, na casa de vocês e eu aqui na minha, mas nós estamos, né, em sincronicidade, né? Se vocês não estiverem dormindo, né, neste momento, vocês estão em sincronia comigo, né? Então nós estamos fazendo uma aula síncrona, ou seja, estamos em sincronismo. Então nós estamos neste mundo aqui, ó, do síncrono, tá? Entretanto, né, nós temos, por exemplo, quando vocês respondem o questionário que eu proponho para vocês, vocês aí estão fazendo uma atividade que eu estou propondo, mas nesse outro lado do mundo aqui, ó, o mundo assíncrono, porque cada um de vocês vai responder em um momento. Se eu estivesse aqui agora, né, fazendo uma avaliação da aprendizagem, né, como uma prova que nós fazíamos presencialmente, não sei se vocês se lembram, né, mas existia lá aquele momento, né, aquele dia de uma prova. Então, todo mundo estava ali no mesmo horário fazendo aquela avaliação. Então, aquela avaliação ali é uma avaliação síncrona. Essas que nós estamos disponibilizando é assíncrona, porque vocês fazem no momento que vocês acham conveniente, no momento que vocês têm disponível, né, para ser feito, tá? E às vezes vocês nem fazem, né? Eu estava aqui mencionando, né,
apenas 14 pessoas responderam a nossa última avaliação, pessoal. Ó, é muito importante que todos respondam, né? Então, bora lá responder as questões, hein? Tá bom? Muito bem, então nesses dois mundos aqui nós temos várias ferramentas e a gente vai detalhar as principais. Nós não vamos chegar a ver todas, né? Porque não temos nem tempo para fazer isso, né? Então a gente vai ver essas mais usuais aqui, né? Que eventualmente vocês podem encontrar, né? E como a gente vai trabalhar com o Moodle, né? A gente vai olhar dentro do Moodle todas essas possibilidades aqui, mas lembrando que não são todas as ferramentas, tem muito mais ferramentas, vocês podem instalar outras tantas ferramentas, né? Então, no Moodle já tem disponível várias ferramentas, vários recursos, né? E aí vocês podem ainda instalar mais outros recursos, tá joia? Então, são muitos e muitos outros. A gente vai só falar desses principais aqui. E se a gente olhar, né, para esses principais, esses que estão em vermelho são essencialmente ferramentas ou recursos síncronos, tá joia? E, por exemplo, uma atividade de escolha aqui, ou até mesmo um questionário, ele pode se transformar em uma atividade síncrona também, mas essencialmente eles são assíncronos, tá joia? Então vamos ver, vamos dar uma olhada em cada um desses elementos aqui. Vamos começar pelo quem é quem, vamos começar pelo começo lá, quem é quem, o que ele se destina, né? E aonde nós encontramos esse recurso lá no Moodle, tá? Eu vou passar aqui cada um com vocês. Eu peço para que vocês prestem atenção. Se tiverem alguma dificuldade, não entenderam aonde acessar, vocês me falem, mas eu peço para vocês não fazerem simultaneamente comigo, para vocês fazerem depois em casa esse acesso aos recursos lá naquele ambiente que eu disponibilizei para vocês, tá joia? Então, vão com calma, a menos que vocês tenham duas telas aí na casa de vocês, no computador de vocês, aí dá para fazer. Caso contrário, eu recomendo que vocês primeiro vejam, né, como faz, e depois essa aula vai estar gravada, tanto lá no Teams, quanto também no ambiente lá que nós disponibilizamos as aulas, no blog lá. Então, fiquem tranquilos, né, e tranquilas, que depois vocês vão poder acessar essas informações com calma, né, e aí refazer esse percurso, tá bom? Então, primeira coisa, quem é quem? Então, geralmente, né, essas ferramentas de LMS, elas permitem que vocês façam o cadastro dos seus usuários. Usuários, porque enquanto você está cadastrando essa pessoa no ambiente, você ainda não sabe qual é o papel que ela vai ter no ambiente. Então, uma vez que você cadastre uma pessoa lá, né, ela vai ser um usuário, e depois, usuário do sistema, né? E depois, quando você colocar um papel para essa pessoa, aí ela vai ser ou um estudante, ou um administrador, ou um professor. Então, vão ter vários papéis ali, e você pode depois associar estes papéis, né, a essas pessoas, tá? Mas enquanto não associar, elas serão usuários do sistema, tá joia? E aí, uma vez que você cadastre, né, você pode pedir para que essa pessoa complemente, né, essas informações e coloque lá, né, principalmente os interesses, né, conhecer a formação, a trajetória, a lista de interesses. Uma imagem é fundamental que vocês coloquem, né, lá onde ela vive, né? E essas informações aqui
dependendo do curso que vocês vão disponibilizar, é importante para que você consiga, né, principalmente fazer uma adequação, né, do curso, né, ele fique ali, então, um curso que a gente fala, né, prêt-à-porter, né, ou seja, feito sob medida para as pessoas, né, que vão efetivamente trabalhar com o seu conteúdo, né, o seu curso. Como que vocês acessam isso, né? Quando vocês logam no ambiente, né, você tem lá aquela área principal lá, ou seja, o dashboard, né, o painel de controle, né, do que a gente chama aqui, ou apenas painel. E aí lá no canto superior direito você tem lá o usuário, né? Então isso é o usuário, né, uma vez cadastrado, que vai fazer, né? Ele clica lá sobre o nome dele, então eu ampliei aqui, né? Ao clicar vai aparecer esse menu, né? Vamos falar assim, menu. Essas opções, né? E aí dentro dessas opções tem lá, ó, uma opção perfil, tá vendo? E aí dentro de perfil, aí vocês então colocam, né, todas as informações, completam as informações que porventura estejam faltando, né? Vamos acessar o ambiente e ver como isso funciona na prática aqui, tá? Então vamos aqui acessar o ambiente, piva. Não precisa fazer, tá? Eu só vou fazer aqui para vocês verem, depois vocês fazem em casa com calma, isso aqui, tá joia? Então, aí você loga, tudo mais, né? Aí vai aparecer aqui, deixa eu ampliar um pouquinho a tela aqui para vocês. Então tá aqui, ó, do lado direito, clica aqui, vai aparecer aquele menu que eu falei para vocês, e aí clica lá em perfil, e aí estão aqui as informações, e vocês então podem personalizar, colocar, né, ó, vocês clicam aqui em modificar perfil, isso vocês vão orientar os seus usuários, e aí vocês então vão complementar. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai colocar lá a descrição. Aqui, ó, ele está falando que o meu fuso horário está nos Estados Unidos, aqui eu posso mudar, né, e falar, não, ele está em São Paulo. Cadê? Eu não estou vendo São Paulo aqui. É Brasil, né, primeiro. Brasil aqui, ó. Brasil, e aí dentro de Brasil eu escolho América, e aí sim eu escolho São Paulo. Se tiver, né? Tem. América, São Paulo, tá? Só para detalhar aqui o fuso horário, né? Município, né? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, eu estou falando de Sorocaba, né? Então eu vou lá e detalho, né? E aqui faço aqui a minha descrição, blá, 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 né? Blá, blá, blá. Imagem, eu coloco aqui uma imagem e assim por diante. Uma vez que eu atualize o meu perfil, aí, né, as pessoas, dependendo da política, né, que efetivamente tiver, então vai aparecer a imagem, aí o blá 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 que eu coloquei lá, né, essa descrição, interesses e tudo mais. Então isso vai ser importante para que vocês consigam depois, então, personalizar o curso e efetivamente saber bem o público-alvo de vocês. Oi, Anny. Só uma pergunta. Então, isso seria o que os alunos fariam no site, certo? Exatamente. Então, você vai orientá-los a como fazer isso. E vocês também, né? Aí, no caso, nós personaliza cada um o seu perfil. Exatamente. Hoje, né, na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a cadastrarem os usuários, né? No finalzinho da aula, a parte prática de hoje vai ser o cadastramento de usuários. E aí vocês vão cadastrar, né? Se vocês estiverem trabalhando em grupos, né? Que eu recomendo muito, vocês então vão cadastrar
as outras pessoas que estão trabalhando com vocês. E aí vocês vão ver que podem, então, ser associados a outros perfis. Então, vocês foram cadastrados, administradores, né? Foram cadastrados como administradores. E aí vocês vão cadastrar os outros integrantes do grupo. Podem cadastrar como professores, podem cadastrar como alunos, para justamente ter esse entendimento e como efetivamente as pessoas vão perceber os vários ambientes em seus vários papéis. Tudo bem? Até aqui? Tem limite de cadastro? Olha, que eu saiba, não. Porque como ele está trabalhando com um banco de dados, pesado, né, forte, ele permite ali o cadastramento de milhares e milhares de pessoas, tá? Então não tem limite, não. O que vocês vão ver é interessante quando vocês criarem um curso, né? Vocês fazerem turmas. Então, essa turma não exceder muito, né, a quantidade, dependendo, lógico, do curso. Se você vai dar um curso sob medida e precisa de uma interação muito intensa com os estudantes, né? Então, é interessante que essa turma não ultrapasse 30, 40 alunos, né? Se vocês estão fazendo um curso que pode ser feito de uma maneira mais automática, né? Ou seja, os alunos vão passando pelo conteúdo e não exige muita interação, aí você pode colocar aí centenas, milhares de pessoas numa mesma turma, tá? Mas, a princípio, né, quando ele é mais feito aí sob medida, a recomendação é que vocês coloquem não muitas pessoas por turma. Aí a ideia é você dividir em turmas, tá joia? A gente vai aprender isso ao longo do processo. Muito bem. Então, vimos aqui como fazemos, então, esse quem é quem aqui. Então, a orientação é como fazer. Isso aqui, então, fica a cargo dos usuários e de vocês também. Vocês têm que dar o exemplo também, fazendo o perfil adequado de vocês. Tá joia? Muito bem. O próximo item é o correio eletrônico ou mensagens, né? Aqui dentro do Moodle, né, nós vamos ver que o correio eletrônico, basicamente, é um sistema de mensagem ou mensageria, né? E vocês acessam também, né, por meio, ou seja, os usuários vão acessar as suas mensagens por meio, né, efetivamente, de uma abinha aqui, mensagens, e depois a gente vai ver como que nós mandamos mensagens, mas isso eu preciso ter usuários inscritos no meu curso e tudo mais, então a gente vai ver numa etapa seguinte como a gente faz esse envio em massa, né, de mensagens e assim por diante. A princípio, né, a gente vai ver aqui, então, como que nós vemos, né, as mensagens que são direcionadas para a gente, tá bom? Então, como que eu faço? Olha lá, mesma coisa, lá no painel, acessa lá o perfil e aí dentro de perfil tem mensagens. Então, vamos voltar lá para o Moodle. Então, aqui, olha lá, clica lá em perfil, tem aqui mensagens e aí vão aparecer aqui todas as mensagens. E aqui, efetivamente, só tem uma mensagem, né? Que efetivamente... Não, nem tem mensagem, ó. Não tem nenhuma mensagem. Eu poderia mandar para mim mesmo aqui uma mensagem, mas seria muita... E aqui em cima, ó, vamos voltar lá no painel. Aqui em cima, além dessa opção aqui de clicar aqui e acessar mensagens, vejam que tem um íconezinho aqui, ó, que é o de mensagem, tá vendo? Alternar para mensagens. E aí vai aparecer um menu lateral aqui com as mensagens também que você tem, né, para vocês. Tá joia? Então é assim que vocês acessam o menu de mensagens. Depois a gente vai ver como nós mandamos essas mensagens aqui para vocês. Tá joia? Muito bem.
Então, vamos recuar e vamos voltar lá para a apresentação. Pessoal, está sendo muito rápido, estão pegando aí, está tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estão aí? Por enquanto, tudo bem. Beleza, obrigado pelo retorno. Obrigado, Anne, obrigado, Glaucia, obrigado, Rita. Muito bem. Vamos lá, blog. Blog, né, efetivamente, vocês já viram, né, a gente acessa um lá da disciplina, etc. E nós temos um blog interno aqui também no Moodle, tá? Mesma coisa lá, perfil, né, novamente, aí vocês acessam a área do usuário e lá eu tenho mensagens do blog. Então, vocês podem, então, criar ou pedir para que os usuários criem, né, um blog contendo ali, por exemplo, o descritivo dele no curso, pode ser o caderno. Então, o blog, na verdade, ele pode funcionar aí como um caderno de anotações, onde ele vai anotando ali o percurso que ele vai desenvolvendo e realizando. E você pode, então, como professor, ter acesso e o usuário, né? Ou seja, e aí você também pode definir uma configuração, né? Você pode definir que todos vão ter acesso a todos os blogs. Então, isso é interessante, porque daí cada pessoa, né, vai poder ver o percurso de outras, isso se efetivamente for interessante. Ou então você pode deixar isso como individual, então cada um vai acessar o seu blog individual também. E aí vai funcionar como um caderno de anotações apenas, né? Aí o professor tem acesso ao blog dos estudantes, até mesmo como um recurso didático. Vamos fazer lá no ambiente. Então, estão vendo que hoje nós temos essa parte teórica, né, junto com a prática. A gente está vendo aqui a prática no ambiente simultaneamente, né? Então, clicando lá no perfil aqui do usuário, vamos lá para o perfil. Aí, ó, mensagens do blog, ó, em miscelânea aqui, mensagens do blog. E aí aqui, ó, eu posso então acrescentar um novo texto. Então aqui eu posso colocar um título aqui, ó. Por exemplo, aula 6, que é a aula de hoje. Então aqui, né, hoje estamos em um dia lindo, né? Não sei se vocês já olharam aí para fora, né? Para a janela de vocês, o dia hoje, pelo menos aqui em Sorocaba, tá muito bonito, poucas nuvens no céu, é lindo, com poucas nuvens, acho que é assim, né? Nuvens, poucas nuvens, estamos felizes, aprendendo sobre os recursos do Moodle. Olha só, né? Então aí pode colocar aqui uma foto, né, de vocês dando risada, por exemplo, aqui. Pode colocar uma tag, ou seja, isso aqui então são aulas. E ele vai depois indexar, né, suas postagens pelas tags, também pelas tags. Então, salvar mudanças, e aí fica esta mensagem aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, na aula 6, aí o descritivo, ela foi feita neste dia, neste horário e tudo mais, e aqui, né, o professor pode vir aqui comentar sobre isso, ou seja, é um caderno, né, é um caderno mesmo, que é um caderno vivo, né, que vai ser aí, então, um bom recurso didático para vocês, se for o caso, tá? Então, tudo tem que ser mensurado. Imagina só, vocês fazem aí um curso que é para que os estudantes façam de maneira mais autônoma, sem muita interação. Então, esse recurso aqui, efetivamente, não vai ser muito útil, né? Então, para cada caso, é
um caso, é por isso que a gente tem tantos recursos no ambiente, tá? Então, vou voltar lá para a nossa apresentação. Tudo bem, pessoal? Tá nublado aí, Rita? Oxa! É Itu? Sorocaba? Uai! Eu também estou em Sorocaba e tá um dia... Próximo céu, tá mal nublado aqui, acho que daqui a pouco chove. Não sei que bairro que isso vai estar, mas aqui tá feinho. Olha, eu tô no... É assim, também, né? Eu tô olhando para um lado da janela, para um lado aqui do mundo, né? Vamos falar assim, né? Pode ser que do outro lado possa estar carregado, né? Então, mas o mundo que eu tô vendo aqui tá um dia lindo, de assim, azul. Você tá usando o fundo falso aí da janela. Não, eu tô olhando para a janela aqui. Se eu tivesse uma câmera aqui, eu mostrava para vocês aqui. Mas é isso aí. Vamos ver. Mas já pode ser que mude, não sei. Esse tempo está tão esquisito. Anne, aqui também. Anne, onde você está, Anne? Em Itu? Salto. Ah, beleza. Viu, choveu muito aí ontem. Parece que caiu a internet à noite. Fez um fuzuê danado aí, né? Aqui em Sorocaba não choveu muito, não. Pelo menos aqui é onde eu tô, né? Não sei se a Rita ali tem uma experiência diferente. Muito bem. Choveu bastante. Ah, legal. Bacana. Vamos lá. Chat. Chat é um recurso interessante, né? Lembram que ele é uma das ferramentas que exige sincronicidade. Não tem razão, né? Nossa, para mim caiu o mundo em Sorocaba. Olha que coisa, né? Aqui não choveu. Choveu um pouco à tarde apenas, mas assim, não foi assim. Não, putz, à tarde caiu um temporal aqui realmente, verdade, Franciele, verdade. À tarde, mas não à noite, né? É isso mesmo. Eu acho que aquele temporal que passou aqui à tarde foi à noite lá para Itu, né? Acho que... E aí intensificou ainda mais, Itu, Salto, né? Muito bem. Estamos aqui chutando aqui, né? Isso, à tarde, isso mesmo. Chat. Então, o chat, eu estava falando para vocês, né, que exige sincronicidade, né? Não tem razão, né, da gente fazer um chat e não ter sincronizado. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, e vocês estão aí digitando, né, e conversando comigo, é o chat, né? Então, vejam que ele exige sincronicidade, que eu esteja com o chat aberto para justamente ter esse processo de interação, e ele é muito utilizado quando os seus usuários, né, seus futuros usuários, futuros alunos, não têm aí um recurso de vídeo disponível, ou seja, tem uma conexão muito incipiente, né? Então, aí o chat é um excelente recurso para tirar dúvidas pontuais. Então, vejam que o número de estudantes em uma turma, ele é muito, muito, muito importante, principalmente se você vai utilizar esse tipo de recurso do chat. Porque se tiver muitos estudantes, você não consegue acompanhar, né, as discussões realizadas por chat. Enquanto você está respondendo uma questão, já apareceu 20 para vocês, né? Então vejam que o chat também ele funciona bem para pequenos grupos. Então tá aí essa ferramenta, né, interessante. E como é que você cria um chat lá no Moodle, né? Agora nós vamos, né, para o curso. Então, agora a gente tem que entrar no curso. Vamos voltar lá no Moodle, né? Vocês estão vendo aí o Moodle. Agora a gente tem que entrar em administração do site, lembra disso? Aí clica lá em cursos
gerenciar cursos e categorias é aquilo que nós fizemos na aula passada, lembra? Aí você escolhe aqui o curso, lembra que nós criamos esse aqui, ou edição de imagens, apenas a título de exemplo, né? Aí vocês clicam lá em ver o curso, ok? Então nós estamos aqui agora editando, lembra que nós criamos as 5 tópicos, editamos o primeiro tópico e tudo mais? Então como é que agora eu crio, né, os recursos? Então os recursos vão estar aqui, ó. Então em primeiro lugar tem que ativar a edição, né? Ativar a edição. E aí, aqui do lado direito, né, vai ficar aqui, então, um maisinho aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Então, vejam que você pode adicionar em um determinado momento, em um determinado tópico, então, em um tópico aqui, você vai poder, então, fazer um chat em um determinado dia e horário pré-estabelecido. Ou você pode fazer, ó, nos avisos gerais aqui também criar um chat aqui em avisos gerais. Vamos criar aqui um chat em avisos gerais. Então aí você, uma vez clicado aqui em adicionar uma atividade de recurso, vai aparecer todos os recursos disponíveis. E tem um aqui, ó, um chat aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Um recurso disponível que é o chat. Aí clicando em chat, aí você vai para a configuração do chat, tá? Então aqui, vamos colocar aqui, ó, discussão sobre a aula número 6, recursos do Moodle. E um breve descritivo, né? Você pode copiar aqui esse mesmo texto, aqui um detalhamento maior, tudo mais, tá? E aí, ó, as sessões do chat. Então, você pode, por exemplo, fazer um chat de discussão como uma aula, né? Você utilizar esse recurso como sendo uma aula. E aí, como aula, você pode, por exemplo, fazer essa aula todo dia, né? Ou um dia específico, ou toda semana. Então, você tem esse recurso aqui, ó. Por exemplo, se a gente fala, ó, é hoje, né? Se você coloca aqui, ó, repetir no mesmo horário todos os dias ou não repetir, ó, então você pode, então, eita, tá maluco isso aqui, gente? Ixi. Aqui, ó, não publicar o horário, não repetir, ou seja, você faz apenas um, na mesma hora todos os dias ou no mesmo horário cada semana, né? Então aí você escolhe como você vai fazer. Então, por exemplo, não repetir, publicar apenas horário específico, ele vai então fazer a publicação lá neste dia, neste horário. Vamos falar aqui, ó, às 30 horas aqui, ó. 30 horas, ele vai aos 30 minutos, desculpe, 30 horas, aos 30 minutos, às 8 horas e 30 minutos, então ele vai publicar isso. Salvar as sessões encerradas, então eu posso salvar e deixar disponível, né, por uma certa quantidade de dias, por exemplo, 7 dias aqui, efetivamente. E todos podem ver a sessão, não ou sim, né? Então, todos que estão ali no curso podem ver sim, né? Então, sim. Aqui, configurações do módulo, né? Isso aqui, depois a gente vai ver com calma essas configurações. A princípio, deixa todo da forma que vem, né? Ou seja, a forma padrão aqui, né? Deixa tudo como padrão. E aí, salvar e mostrar, por exemplo, né? Pronto. Então, a próxima sessão irá começar no dia 19, às 8 horas e 30 minutos. Daqui 2 minutos e 1 segundo, tá? Depois a gente vê isso como ficou, né? Então, a gente pode voltar, né, para o nosso curso lá. Então, ele agora está publicado aqui, ó, tá vendo? Discussão sobre a aula 6, recursos do Moodle. E depois a gente vai ver que isso aqui vai ficar disponível para a gente entrar, né? Então, a gente desativa aqui a edição, e aí isso aqui a gente pode, então, no momento oportuno aqui, vai poder entrar neste chat.
tá bom? Então, depois, com calma, vocês podem, então, disponibilizar, se for o caso, né, de vocês fazerem, então, chats em sua edição aí dos seus recursos que vocês vão ter disponíveis aí, tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilinho? O próximo recurso é o fórum, né? O fórum, né, ele serve para que você consiga, então, por exemplo, fazer um espaço de discussão onde você pode colocar uma questão ali específica e aí os participantes vão, então, interagir respondendo aquela pergunta, né? Também pode ser usado como um espaço de feedback, né? Ou seja, você faz uma determinada questão especificamente sobre um determinado assunto e pede para que os estudantes façam, então, a resposta, sei lá, utilizando uma linha, 20 linhas, 10 caracteres, 30 caracteres, 1000 caracteres, vocês podem também definir isso. E para acessar, mesma coisa, vão lá em recursos, clica lá em fórum, e aí vocês têm aqui algumas, vamos falar assim, definições a serem, obviamente, definidas, né? Então, vamos lá de novo, vamos ativar aqui a edição. Agora, a gente vai fazer, por exemplo, no tópico 1 aqui, ó, vamos fazer um fórum. Clica aqui em adicionar recursos, tem aqui fórum, e aqui então a definição. Então o fórum ele tem um título, por exemplo, discussão, pergunta, né? feedback sobre o recurso fórum, né? Então aí você pode detalhar o que você pretende, né? Como você pretende que seja realizado, então, este recurso. Aí você vai dar todas as orientações aqui nessa descrição, né? E aí, se você vai ou não exibir essa descrição. Então, se você deu efetivamente todas as orientações aqui, é importante que você exiba, né? Como é o tipo do fórum, né? É um fórum geral de perguntas e respostas, um fórum padrão, exibido em um formato de blog, uma única discussão simples. A princípio, né, vamos colocar esse fórum geral aqui, tá? Ele não vai ser nem pergunta e resposta e nem outro recurso. Muito bem. Aí a disponibilidade, se você vai, por exemplo, apenas estabelecer que este fórum fique disponível por um período, aí você vai habilitar aqui, né? Se você vai ter anexo, se você vai falar assim, ó, vocês têm que falar essas informações aí usando 100 palavras no máximo, né? Então aí você vai habilitar aqui, ó, sim, para palavras, né? E efetivamente se você vai exigir aqui arquivos anexados ou não, então não é permitido anexar um arquivo. Então o que você quer é só que ele escreva, né, as suas considerações. Então aí você não permite anexar um arquivo, né? Assinatura e monitoramento, você então permite, né, que a assinatura seja opcional, e aí vai, né? Essas outras opções aqui são mais avançadas, a gente vai ver um pouquinho, deixa tudo como padrão, e aí clica lá salvar e mostrar. E aí, então, a gente volta para o nosso curso, e aí nós temos aqui, ó, o recurso agora de fórum, né, disponível, né? Então, se a gente tirarmos aqui, então a gente vai ter agora aqui disponível, né, o fórum, e aqui efetivamente a descrição. Então, se você clicar aqui, ó, então você pode adicionar, né, acrescentar um novo tópico, e aí você acrescenta aqui. Ah, então, são boa aprendizagem, né? E aí você vai aqui escrever,
esta é bababá, bababá, babá. E aí, enviar. E efetivamente, ó, quando você efetivamente escolher aqui o fórum, né? Então já vai ter aquele tópico aqui, ó. Tá vendo aqui o tópico que eu acabei de falar aqui? Então aqui eu posso falar sobre isso, posso dizer. Então os professores e outros estudantes vão interagindo aqui e vão acrescentando novos tópicos e assim por diante, tá? É um recurso para discussão, então vejam também se vocês, se isso é interessante para vocês. Aqui o chat agora acho que já está disponível, né? Clique aqui para entrar no chat. Então aqui, ó, a gente entra no chat e aí, como não tem ninguém, né? Então aqui eu vou mandar uma mensagem, oi, né? Para mim mesmo, né? Então, e aí aqui haveria a interação do chat. Tá joia, pessoal? Então, e agora, aqui, vamos sair do chat. Vamos voltar ao curso aqui. Muito bem, vamos para o próximo recurso. Pessoal, desculpe, não sei se está ficando rápido demais, mas é aquilo que eu falei para vocês. Depois, com calma, vocês vão revendo, né, vão fazendo a inclusão. Eu vou deixar também disponível uma série, né, de materiais disponíveis para vocês, né, irem olhando, vendo para que serve, coisas a mais, né, para vocês irem num nível mais avançado também para cada um desses recursos, tá joia? Então, com calma, eu só estou mostrando aqui como acessar cada um dos recursos e para que ele serve, tá? Então, a forma como acessar, todos agora já sabem, né? Clica lá na atividade, né? Acrescentar uma atividade e escolhe a atividade. Então, sempre, ó, a enquete ou atividade de escolha no Moodle, né, vai aparecer como pesquisa, tá? Então, tá aqui o megafone aqui para vocês, né? O ícone do megafone. E aí vai aparecer lá uma série de opções, como também, né, basicamente o nome, né, e uma descrição. Aqui, efetivamente, ele exige que nós façamos aqui para que o passo a passo, para que efetivamente vocês entendam que são duas etapas, tá? Então, vamos ativar aqui a edição. Vamos acrescentar aqui novamente um outro recurso. Tá vendo que os recursos vão sendo acrescentados? É isso aqui, é isso que vocês vão ter que fazer, né? Ou seja, vão ter que elaborar um curso acrescentando esses recursos de maneira que o estudante consiga, né, navegar sobre eles e aprender sobre um determinado assunto, né? Então aqui, ó, pesquisa, vamos clicar em pesquisa, vamos acrescentar. Aqui, por exemplo, pesquisa satisfação da aprendizagem. Então, eu não preciso, aqui se eu quiser uma descrição, né, mais detalhada sobre o porquê dessa pesquisa, tudo mais, aí você não esquece de acrescentar aqui para exibir essa descrição. A disponibilidade, se houver disponibilidade, configurações das questões. Então aqui, ó, quem vai responder isso aqui? Você permite que seja anônimo ou você fala assim, não, eu quero saber quem está respondendo. Então aqui você força que efetivamente a pessoa então assine aquela resposta, né? Posso habilitar múltiplas submissões? Sim ou não, se for o caso. Habilitar notificações, então assim que alguém responder, você recebe essa notificação. E eu tenho aqui números automáticos de questões, ou seja, depois que eu colocar efetivamente as questões, ele vai numerando automaticamente. Né? Se eu tiver apenas uma questão, efetivamente não vai acontecer isso. Após o envio, né, se eu quiser que mostre, né, uma mensagem, né, para ele, é aqui que eu vou colocar, né,
E aqui, daqui para baixo, né, são configurações padrões que a gente vai ver no momento adequado, tá? Que é como restringir, como colocar as competências e assim por diante, tá bom? Então, a princípio, né, eu salvo aqui e mostro esta enquete. Então, está aqui essa enquete aqui e está aqui a pesquisa de satisfação. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e editar as questões. Então, eu tenho que efetivamente colocar uma questão, então, adicionar uma quebra de página, uma informação, uma resposta, um rótulo, né, uma resposta de texto curto, uma resposta de múltipla escolha. Então, eu quero uma múltipla escolha, né? E aí, aqui, ó, vou falar, ela é exigida, e aí a questão, né? Como você está aprendendo? Né? E aí, se tiver rótulo, tudo mais, e aqui os valores das múltiplas questões. Use uma linha para cada resposta, né? Então, por exemplo, muito bem, não muito bem, muito bem, não muito bem e horrivelmente. Horrivelmente. Sei lá, alguma coisa, né? Salvar questão. E aí, olha só como que ela vai ser mostrada, né? Então, olha aí. Muito bem, não muito bem e horrivelmente, né? Então, estão aqui essas seleções aqui e é assim que vai aparecer depois lá para os estudantes, né? Então, eu posso agora voltar lá para... E aí, desativar a pesquisa e aí clicar em pesquisa de satisfação, né? E aí vai aparecer lá, responda as questões, e aí vai aparecer a questão, se tivesse mais de uma questão aqui, ele apareceria, eu respondo, submeter sua resposta, pronto, né? Continuar, e aí eu volto para o curso. E isso, né, vai aparecer depois em termos quantitativos ali, para que efetivamente eu possa mensurar, né, como que está, sei lá, um determinado assunto sendo tratado pelos estudantes, tá bom? Então, é mais ou menos dessa forma que nós colocamos aqui uma questão, né, de satisfação, uma pesquisa, uma enquete fazemos aqui no Moodle. Tá joia? Muito bem. Banco de dados. Banco de dados ou base de dados, né, ele vai oferecer basicamente um recurso, né, para que você coloque ali arquivos, documentos que vão ficar disponíveis para os estudantes acessarem a qualquer momento. Então, como o próprio nome diz, é uma base de dados, um banco de dados, para que efetivamente você, então, coloque ali informações para que os estudantes possam, então, depois consultar. Um detalhe aqui também, você pode deixar com que os estudantes também permitam, né, a entrada de dados, ou seja, formem, né, acrescentem informações a essa base de dados. É um recurso, né, também do Moodle, então é como se fosse aqui uma biblioteca, né? Então, você poderia estar colocando aqui os links para que os estudantes pudessem, então, aprimorar, né, pudessem entrar um pouquinho mais profundamente sobre um determinado assunto. A forma de acessar a mesma coisa, né? E também duas etapas. Você cria, né, uma base de dados, depois você vai lá e faz a população da base de dados. Então, acessa lá os recursos, né, e insere este recurso aqui, base de dados. Vamos ver no Moodle como isso funciona. Ativar a edição.
eu já tenho uma aqui criada, ó, teste. Então, para fazer, né, essa questão, basta clicar aqui em base de dados, colocar aqui o que você quer, né? Vai aparecer lá o nome e depois vai aparecer como se fosse um recurso de questões, né? Como a gente viu aqui, ó. Então aqui, ó, ver a lista de itens, ver um item único, e aí você vai selecionar, vai adicionar um item. Vamos adicionar um item, por exemplo, aqui, ó. Então, você pode, então, anexar, né? Então, ele não funciona como uma biblioteca. Então, você vai anexar um documento e vai fazer o quê? Um descritivo sobre esse documento. Então, você pode acrescentar aqui um artigo, né? E falar, olha, esse artigo é muito importante por causa disso. Uma vez que você... E aí, você pode também acrescentar uma tag que depois pode servir como consulta. Quando você clica aqui em gravar, né? O que vai acontecer? Ele vai ficar, então, disponível para você este recurso. Então, ver a lista aqui de recursos. Eu não tenho nenhum item na base de dados, porque a gente não mandou nenhum item para lá. Mas aqui estaria os vários itens, ou seja, é como se fosse aqui uma relação de livros, uma relação de artigos que vão ficar disponíveis para os seus estudantes. Então, é material de consulta, basicamente, que serve este recurso aqui do Moodle. Tá bom, pessoal? Até aqui. Próximo, questionário. O questionário ele vai funcionar muito semelhante à enquete. Você cria primeiro, né, a sua, entre aspas, avaliação, sua prova, entre aspas, né, e depois você vai acrescentando questões, né, à sua prova, né? Então, funciona da mesma forma, né? Clica lá em adicionar um novo recurso, vamos fazer isso passo a passo. Então, aqui, ó, no tópico 2, eu vou acrescentar uma avaliação. Então, tá aqui, ó, questionário. Então, prova 1. Se, eventualmente, vocês quiserem detalhar, né, para que o estudante tenha certeza para que ele vai fazer essa primeira avaliação, né, referente ao módulo 2, especificamente, blá, 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 né? Aí não esquece de exibir. A duração, né? Quanto tempo vai durar isso, né? Começa no dia tal, termina no dia tal, se você quiser habilitar. E aí, uma vez que eu habilite, por exemplo, aqui, ó, no dia 19, né? E termina, sei lá, no dia 19 aqui, sei lá, às 13, você já está habilitando aqui, ou seja, o começo e o fim, né? Mas se você quiser não restringir uma data, mas se você quiser restringir que os estudantes vão ter que responder em determinado tempo, aqui, por exemplo, em 10 minutos, isso, né, você pode fazer isso também. Então, vai ter uma contagem ali, quando o aluno entrar, de 10 minutos. E aí, quando o tempo expirar, né, ou seja, existe um período ainda de carência, né, as tentativas abertas serão enviadas automaticamente, ou seja, se ainda tiver questões em aberto, eles vão enviar automaticamente. As tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, senão ele não vai enviar. Então, aí depende da rigidez com que vocês querem fazer, né, isso daqui, tá? Então, aí vocês escolhem aqui como vai acontecer. A nota, né? A nota, ela vai ter uma categorização, aqui no caso aqui não categorizada ainda, uma nota para aprovação. Ele precisa ser no mínimo 6, né? Tenho tentativas, né? Quantas tentativas ele pode fazer para responder aquelas provas? De forma ilimitada, apenas uma tentativa e acabou, né? Se não passou, ou seja, vai ter que refazer todo o curso novamente, coisa assim, né? Então, depende do trabalho que vocês querem ter aqui, né?
Então, ilimitado, ele pode fazer quantas vezes ele quiser. E aí você vai assumir o quê? A nota mais alta, a média de todas as provas, somente a primeira tentativa ou a última tentativa, né? Eu costumo colocar aqui a nota mais alta, né? O layout, né? Como que isso vai aparecer, né? Cada questão em uma página, 2 questões por página, 3 questões por páginas. Eu coloco uma questão por página, né? E aí, o comportamento de cada questão, né? Misturar as questões, né? Eu também costumo misturar, né? Para que cada estudante tenha, então, uma recepção, né, de questões. Revisão, né? Então, como que vai ser esse processo de revisão? Isso aqui a gente entra mais tarde. Daqui para baixo, né, é uma parte um pouquinho mais, vamos falar assim, avançada, mas se vocês deixarem no padrão, tudo vai acontecer normalmente, ou seja, o estudante vai conseguir responder adequadamente e vocês depois vão conseguir obter os resultados. Uma vez que eu defini isso, eu salvo e mostro, tá? Aí, o que acontece? Vai aparecer a prova aqui, né? E aí eu devo, né? Editar o questionário. Aí eu vou começar a colocar as questões, né? Então, eu vou aqui, ó, escolher adicionar aqui, ó, adicionar uma nova questão. Aí eu vou escolher qual tipo de questão, por exemplo, múltipla escolha, adicionar. E aí é a mesma coisa, é o nome da questão, né? Questão 1, sei lá, questão 1. Texto da questão. Qual o resultado da soma de 2 mais 2, né? Por exemplo. E aí, feedback, se tiver, etc., como vai ser o feedback. E aqui as respostas, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho no mínimo aqui 3 respostas. Então, 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 5, né? Então, aqui, ó, essa nota aqui é 100%, tá vendo? Então, se ele efetivamente escolher esse daqui, ele vai acertar. Os demais aqui, nenhum, né? A opção 4, 5, o que você deixar em branco, efetivamente ele não vai apresentar. Então, espaços em brancos, mais 3 escolhas. Então, aqui, se você tiver mais ainda opções, né? Você pode, então, ir abrindo espaços aqui, tá? E aí, salvar, tá vendo? Eu coloquei lá as opções que eu quero, faço aqui salvar, e aqui tá aqui, ó, a questão, a quantidade de pontos que ela vai ter, e ela já está disponível para ser respondida, tá bom? Aí, vamos voltar lá, o nosso curso, vamos desativar a edição, só para vocês verem, ó, aqui a prova eu posso então responder, olha lá, tentar responder o questionário, olha lá, limite de tempo, tive limite de tempo, já vai falar, ó, então iniciativa 1, então, efetivamente aqui, ó, tá aqui o tempo, ó, tá vendo o cronômetro aqui, ó, ele tá contando, e aqui são aquelas perguntas, tá vendo que ele embaralhou? Né? Lembra que eu coloquei o 3, o 4, depois o 5, ele embaralhou para mim, né? E se eu tivesse outras questões aqui, ele embaralharia, nossa senhora, elas também, né? Então aqui, ó, escolhi, finalizar tentativa e pronto, enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar, é assim que o estudante, olha lá, eu acertei, né? Olha lá, consegui 100%, né, de pontos, tá bom? E aí vai, né? Ou seja, dá para mudar esse layout, dá para mudar uma série de coisas, né? É um pouquinho estranho, né, no começo, mas tendo várias questões aqui, tendo também revisão, tudo mais, fica um pouquinho mais interessante essa parte aqui,
Muito bem. Próximo tópico, pessoal, são as tarefas. As tarefas, né, como nós fazemos no dia a dia, né, geralmente o professor chega para a gente e fala assim, ó, façam tal coisa, né, envie essa tarefa ou aquela tarefa, né. Então, basicamente, você clica lá em nova atividade, a tarefa, vai aparecer para vocês aqui, então, esse geral, vocês fazem um descritivo, se tiver algum arquivo, alguma coisa, né, para ser anexado, vocês vão, então, colocar aqui, por exemplo, leia o artigo tal e faça um resumo, né? Então, você coloca aqui o artigo que ele tem que ler nessa tarefa. Muito bem. Depois ela vai ficar disponível, né, naqueles recursos lá para vocês e ao clicar você vai poder ou colocar um texto ou então colocar efetivamente um anexo. Geralmente é um anexo que efetivamente se coloca, tá bom? Vamos para o próximo recurso, o Wiki, né? O Wiki lembra a ideia da Wikipedia, né? Então você tem lá uma palavra, né? E você tem que definir essa palavra, né? Então, basicamente, ele vai servir aqui como uma espécie de glossário, tá? E ela pode ser feita de maneira coletiva. Então, é um recurso didático muito utilizado, né? Quando nós temos uma intensa interação e que os estudantes estão preparados, né, para uma construção coletiva de um determinado assunto, tá? Então, para acessar, mesma coisa lá, acessa lá em Wiki, aí vocês vão ter que definir aqui o que é, dar todas as orientações, e se a construção vai ser individual ou colaborativa. Se individual, cada um vai ter a sua Wiki. Se é colaborativa, todos vão poder colaborar, ou seja, vão poder falar sobre um determinado tópico, e os tópicos vão aparecendo de acordo com a criação de cada um, tá? Rótulo é um assunto específico para a próxima aula. Então, a próxima aula, nós vamos ver com detalhe, tá? 3 coisas, tarefa, Wiki e rótulo, tá joia? O rótulo, especificamente, a gente pode gastar aí quase vários dias falando sobre ele, mas vocês vão ver que este vai ser o principal recurso que vocês vão utilizar, principalmente em cursos que tenham aí conteúdos na internet, vídeos, né, principalmente vídeos, nós vamos fazer a disponibilização por este recurso aqui, tá? Ele é, então, uma estrutura utilizada para inserir textos, links e vídeos, né, que são provenientes da internet, tá bom? E, por fim, as aulas online, né, como essa que nós estamos fazendo aqui, e aí, efetivamente, a ideia é utilizar algum software, né, que faça, basicamente, este processo, né? Então, você tem vários, o Zoom, tem o Meet, o Google Meet, o Jitsi Meeting, esse que nós estamos utilizando aqui, que é o Microsoft Teams. O interessante é que vocês criem lá no ambiente o link de acesso, a gente vai aprender como criar esse link de acesso, né? É o recurso de rótulo. E depois que vocês fizerem, né, esse encontro, vocês podem ou não gravar. Se vocês gravarem, depois vocês podem disponibilizar para que os estudantes possam ver e ver e ver outras e outras vezes, tá bom? Então, é mais ou menos dessa forma aqui que são, então, disponibilizados os recursos. Os principais recursos são esses. Desculpe a correria, né, mas eu tinha que passar por todos esses itens aqui para que vocês, pelo menos, conseguissem ver, né? Então, a gente vai, na próxima aula, atacar esses 3 últimos aqui, a tarefa, o Wiki e o rótulo, para uma melhor compreensão, tá bom?